deixar os agradecimentos no final, porque senão, de fato, eu não vou conseguir falar. E vou procurar ser um pouco breve, até porque se eu for falar muito do livro, como tem quase 600 páginas, nós vamos sair daqui muito tarde. Eu gostaria de falar um pouco daquilo do centro, né, de qual é o meu objeto de estudo e por que eu resolvi me dedicar sobre isso. Né. Não é um tema que se escreva muito, infelizmente, né, é um tema que tem poucas coisas escritas, principalmente sobre a proteção sui generis, que eu vou falar mais depois. E por que eu escolhi falar sobre conhecimentos tradicionais? É comum no nosso estado, né, ouvirmos casos de biopirataria, anúncios de notícias de jornais, e aí eu comecei a me interessar pelo assunto. Hoje, os conhecimentos tradicionais, eles são objetos, insumos de pesquisa das principais indústrias de biotecnologia, né? As indústrias de agrotóxico, indústrias de semente, indústrias farmacêuticas, principalmente as indústrias farmacêuticas, elas têm investido, né, utilizado esses conhecimentos para produzir as suas inovações e criações. Então, como se tem protegido? Fizeram duas perguntas. Como se tem protegido esse conhecimento tradicional e se essa proteção, de fato, é uma proteção eficiente? Então, eu busquei, primeiro, analisar como se tem protegido e ver se essa proteção é eficiente. Para isso, eu andei analisando como se dá toda essa discussão em alguns importantes fóruns internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a Convenção da Diversidade Biológica, a Comunidade Andina das Nações, e todos esses fóruns, em maior ou menor medida, têm sido discutidos sobre o assunto. Portanto, é um assunto muito importante. E também analisei como o tema é discutido em alguns países. Então, eu investiguei 4 países: Brasil, que é meu país de origem, Venezuela, Panamá e Peru. Por quê? Venezuela, Panamá e Peru são países que estão muito desenvolvidos, têm uma legislação já bastante desenvolvida sobre a temática. Peru, especialmente, né, foi o primeiro país a reconhecer a titularidade coletiva desses conhecimentos, tem um sistema todo voltado para a proteção dos conhecimentos tradicionais. Infelizmente, a única falha do sistema peruano é que ele só reconhece a proteção dos conhecimentos tradicionais de natureza técnica ou associada e não reconhece a proteção das expressões culturais tradicionais. No Brasil, nós não temos um sistema, infelizmente. Nós temos algumas leis que fazem referência aos conhecimentos tradicionais. Aliás, não sei se vocês sabem, o Acre é um dos poucos estados que tem uma legislação sobre conhecimento tradicional. Apenas 2 estados no Brasil têm uma lei que faz referência aos conhecimentos tradicionais: o Acre e o Pará. Né? Então, nós analisamos isso. Agora, antes de tudo isso, tem alguns conceitos também que eu gostaria de deixar claro. Quando eu falo de conhecimentos tradicionais, a que se refere esse conhecimento tradicional? Então, eu gostaria também de falar sobre alguns conceitos que eu trabalho, né, bem isso no livro, para esclarecer o quê? Os conhecimentos tradicionais são conhecimentos das comunidades tradicionais. Mas quem são as comunidades tradicionais? E aí, muitas pessoas, muitos autores, há um equívoco de dizer que o conhecimento de comunidade tradicional é sinônimo de comunidade indígena. Não é. As comunidades indígenas são as principais comunidades tradicionais. Mas quando nós tratamos de comunidade tradicional, nós não criamos esse rol, nós não estamos nos referindo apenas às comunidades indígenas. Ou seja, o termo conhecimento, a comunidade tradicional, ele é muito mais amplo que comunidade indígena. Apesar de que as comunidades indígenas são as comunidades tradicionais mais conhecidas e, digamos, mais estruturadas, né, no mundo. Então, além das comunidades indígenas,
digamos assim, ou melhor, uma divisão em dois tipos de conhecimento. Eu falo de conhecimento tradicional de natureza técnica ou conhecimento tradicional associado e as expressões culturais tradicionais. O título aqui do livro, né, e aí vem da editora, porque tem que ter um título comercial, então só fala de conhecimento tradicional. Mas no livro eu trato tanto da proteção dos conhecimentos tradicionais associados, que são os conhecimentos relacionados à agricultura, à medicina tradicional, à preservação do meio ambiente, quanto dos conhecimentos tradicionais que, digamos, aos nossos olhos ocidentais seriam obras, né? Então, o que nós chamamos de expressões culturais tradicionais. Feita essa observação, um do ponto muito inovador e que é considerado pela minha orientadora é o seguinte: no mundo jurídico, né, todo bem a ser protegido tem a natureza. Qual é a natureza jurídica desse bem a ser protegido? E essa foi a grande pergunta ali. Sim, você vai analisar os conhecimentos tradicionais. Qual é a natureza jurídica desse conhecimento? E agora? E aí eu fui pesquisando, e alguns autores, né, caracterizaram os conhecimentos tradicionais como propriedade intelectual coletiva. Então, essa caracterização é muito normal, propriedade intelectual coletiva. E eu fui analisar, né, e eu cheguei à conclusão que não dá para caracterizar os conhecimentos tradicionais como propriedade intelectual coletiva. Por quê? E aí eu quero fazer uma análise, né, de trás para frente. É um conhecimento coletivo? É, até aí tudo bem, estamos de acordo. É uma criação intelectual? Sim, até aí estamos de acordo. Mas propriedade, né? Qual é, de uma forma bem, digamos assim, bem simples, o que é a propriedade? Qual é o conceito de propriedade? O Leandro que está aqui, trabalha lá, de uma forma bem, digamos assim, bem didática, o proprietário ele pode desfazer da sua propriedade como bem entender. Nos conhecimentos tradicionais, nós vamos ver que não é assim. Muitas das comunidades tradicionais, inclusive, desconhecem o termo propriedade. Então, não posso utilizar ou caracterizar esse conhecimento como uma propriedade. Até porque tem um outro detalhe. As leis, né, que protegem a propriedade intelectual, ela diz que requisito esse bem deve ter para ser protegido. E muitos dos conhecimentos tradicionais não possuem esses requisitos. Portanto, não é possível caracterizá-lo como propriedade intelectual coletiva. E aí, claro, todo argumento justificativo, analisando as características e as especificidades desse conhecimento, nós caracterizamos os conhecimentos tradicionais como direitos intelectuais coletivos. Ok. Aí vem uma outra pergunta: como se tem tentado proteger? E aí é quase que unânime, né? Principalmente toda discussão que se faz no seio da Organização Mundial do Comércio e no seio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, puxado pelos Estados Unidos e pelo Japão, obviamente, se diz que os conhecimentos tradicionais eles devem ser protegidos, né, pelo sistema de direito de propriedade intelectual, mais especificamente o sistema de patentes e de direito do autor. E aí eu fui analisar de fato se o sistema de patente é eficiente para proteger os conhecimentos tradicionais de natureza técnica. E eu cheguei à conclusão que não. No livro faço, né, análise muito detalhada. E por que não? Por vários motivos, né? E eu gostaria de ressaltar aqui simplesmente alguns deles. O primeiro motivo é a questão da titularidade, né? Ela é crucial. O sistema de patente, ele reconhece uma criação individual. Aí você diz, mas Neymar, não dá para uma criação ter duas pessoas criarem que dá. Só que aí o sistema de patente chama-se isso de cotitularidade. E na cotitularidade é possível você identificar quem são os co-autores dessa criação. Nos conhecimentos tradicionais não. A maioria dos conhecimentos, eles são produzidos ao longo dos anos, ou às vezes milhares de anos, por diferentes indivíduos, entre a relação desses indivíduos com outras comunidades. E, portanto, não é possível você identificar um criador ou um grupo de criadores desse conhecimento.
proteger esse conhecimento pelo sistema de patente, a maioria dos conhecimentos ficaria sem proteção, né? Uma outra coisa, o próprio fundamento do sistema de patente. Qual é o fundamento do sistema de patente? É o avanço tecnológico e o lucro, obviamente. Os conhecimentos tradicionais, eles são criados, não tem como base o objetivo o lucro, e sim uma necessidade da própria comunidade. O conhecimento tradicional, ele tem uma função social muito específica, que é a necessidade da comunidade. Não tem como objetivo gerar o lucro. Uma outra coisa é que o sistema de patente, ele exige que uma criação, ela seja uma invenção, tenha ou seja, tem que ser uma novidade, tem que ter atividade inventiva e tem que ter aplicação industrial. Para uma criação, para uma invenção, ela ser patenteada, ela tem que ter esses três requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Não basta ter dois, não, ela tem que ter os três. Novidade, os conhecimentos tradicionais são inovadosos? Para mim pode até ser, para muitos de vocês são, mas são conhecimentos que são pelas próprias comunidades conhecidas há milhares e milhares de anos. E a novidade exigida pelo sistema de patente é uma novidade absoluta e não uma novidade. Outra coisa, atividade inventiva. A maioria dos conhecimentos tradicionais não são atividade inventiva, são descobertas. Quando alguém na comunidade, pelo método de tentativa, descobre que uma folha de uma determinada planta serve para determinada doença, ele está inventando alguma coisa? Não, ele simplesmente descobriu. Então não posso dizer que isso é uma atividade inventiva. E por último, a aplicação industrial, que pese que alguns conhecimentos tradicionais possam ser usados em alguns produtos de aplicação industrial, ele insiste mesmo, ou somente ele, não pode ter aplicação industrial direta. Portanto, é impossível, se você de fato quer proteger todos os conhecimentos tradicionais de natureza técnica e de forma adequada, proteger pelo sistema de patentes. Eu vou dar um exemplo que eu trago no meu livro, que agora, eu não me lembro o número do processo, eu lutei, mas confesso que eu já esqueci o número do processo. Um dos diretores da Roche, aquela empresa farmacêutica, ele jogava bola em uma comunidade do interior de São Paulo, uma comunidade tradicional. Ele tinha uma casa de campo que era próximo dessa comunidade e todos os finais de semana ele ia para essa comunidade jogar bola. E lá um belo dia ele machucou o joelho. E nunca ele conseguia sarar aquele joelho. Não sarava, literalmente ele ia jogar, mancava. E um senhor da comunidade, sempre que estava no banco, observava que ele não conseguia segurar. Chamou e disse: olha, eu vou fazer aquilo que popularmente se chama de garrafada, né? Não é garrafada. Eu tenho um remédio caseiro e eu vou lhe dar esse remédio. E ele tomou o remédio e o que aconteceu? Ele segurou. O que ele fez com o remédio? Levou para o laboratório, economizando anos e anos de pesquisa, economizando milhares de recursos, separou o componente daquele remédio, fabricaram o remédio. Em 2011 foi o antibiótico que mais se vendeu no Brasil. E a comunidade tradicional que detinha o conhecimento, o que sobrou para ela? Nada. Então é muito injusto se nós formos, eles patentearam, obviamente patentearam o conhecimento, o remédio, e a comunidade tradicional não recebeu nada. Então é impossível proteger os conhecimentos tradicionais pelo sistema de patente. E o direito do autor?